Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria poder estar com você, onde iniciaremos o estudo de uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição 3. Estamos estudando, claro, nesse trimestre, sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Falando a respeito da carta de Paulo a Éfeso, aos Efésios. Nós estamos estudando esta carta e hoje, de forma específica, estudaremos a lição de número 3, mais especificamente os versículos 4 e 5 do primeiro capítulo. Lembrando que esta carta, uma linda carta, uma maravilhosa carta, tem a maior frase de toda a Bíblia, que inicia desde o capítulo 1, versículo 3, até o versículo 14. Desde o versículo 3 até o versículo 14, é uma frase só que o apóstolo escreve a esta amada igreja, a quem no capítulo 19 de Atos nós temos ali a ação de Deus através do apóstolo Paulo, num grande avivamento que ocorreu nessa cidade, onde o apóstolo Paulo, ficando ali de 2 a 3 anos, fez com que aquela cidade, toda aquela região, fosse alcançada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esta carta, Paulo escreve trazendo explicações a respeito desta amada igreja, ou da igreja do Senhor Jesus, do que nós somos em Cristo Jesus. E de forma mais específica, hoje estaremos estudando sobre a eleição e a predestinação. Esses versículos, como disse, o versículo 4 e versículo 5 faz parte do nosso texto áureo, que diz assim: como também nos elegeu nele, nos elegeu, no plural, nos elegeu nele é Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, o versículo 5 inicia assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz que, segundo a presciência de Deus, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus, utilizando a conjunção verbal do futuro do pretérito. Creriam e perseverariam. É o Senhor que de antemão conhecia quem iria crer e quem iria perseverar na fé em Cristo Jesus. Isso é bem explicado em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fala que somos eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus. Então temos uma leitura bíblica em classe, que é desde o versículo 4 até o versículo 12, nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios, que é uma compilação, como eu disse, desta maior frase, que é do 3 ao 14, mas aqui temos do capítulo 4 ao versículo 12, depois você pode fazer esta leitura, sabendo que o objetivo é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu esta eleição divina e também constatar a predestinação bíblica, como ela retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Sabemos também que essas duas palavras riquíssimas, eleição e predestinação, que fazem parte da doutrina da salvação, são duas palavras que desde os inícios, ou um pouco mais à frente, da eleição ou da reforma protestante, temos muitos vieses ideológicos, ou vieses teológicos, na explicação dessas duas expressões, a eleição e a predestinação.
As principais delas, que se torna quase que um dualismo, é o calvinismo com o arminianismo, que cada um traz a sua explicação. Nós, de confissão pentecostal, somos também de confissão arminiana clássica, no que tange a esta explicação a respeito da eleição e da predestinação. O nosso olhar a respeito disso é que o Senhor, que é presciente, pôde enxergar de antemão aqueles que iriam crer e perseverar, e assim então o Senhor os elegeu e os predestinou para filhos de adoção, sendo eles herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem são então os arminianos? Aqueles que ensinam que ser Deus quem inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus. Então, desta forma é que nós cremos e assim é que nós queremos interpretar. Não segundo as palavras de Armínio, mas segundo as palavras do Senhor. Nós não interpretamos a nossa doutrina ou não criamos a nossa doutrina baseado no ensino de um homem, mas sim baseado no ensino do Senhor e da maneira que melhor entendemos que ela deve ser interpretada. Vamos iniciar então com o primeiro tópico desta lição, que fala eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E o querido comentarista divide este primeiro tópico em 4 subtópicos. Primeiro, a eleição divina, as condições da eleição, a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a eleição significa, claro, é uma escolha. A própria palavra eleição nós a utilizamos no nosso contexto de cidadãos, em especial nós no Brasil, temos eleições a cada 2 anos, sendo um ano eleições municipais e mais depois de 2 anos eleições gerais. Tivemos no ano de 2018 eleições gerais e possivelmente teremos neste ano de 2020 eleições municipais. Então faz parte do nosso contexto de cidadãos dessa sociedade as eleições. Também, alguns lugares ainda há eleições dentro da própria igreja. Há algumas denominações que elegem quais serão os pastores, outras elegem quais serão presbíteros ou até diáconos. E há alguns casos, como é o contexto assembleiano, alguns lugares ainda fazem as eleições para líderes de departamentos, como departamento feminino, de jovens e outros departamentos ali criados. Então, temos já esta questão de eleição. E esta palavra fala que quem é eleito é o homem e quem elege é o Senhor. Então, quem opera a eleição é Deus. Deus é quem elege. E quem são os eleitos? São os homens que são eleitos. Então, nós temos que fazer, como diz aqui a lição, 3 perguntas. Quem são ou em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Segunda pergunta, em que tempo se deu essa escolha? E terceiro, qual é a finalidade da escolha? O texto que nós lemos, de Efésios 4, diz, como também nos elegeu nele. Nós cremos, segundo a palavra de Deus, que a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Não há em nós nenhuma condição meritória para sermos eleitos. Na eleição natural que convivemos no dia a dia, nós elegemos segundo o melhor capaz naquilo em que ele se candidatou para concorrer a esta eleição. Porém, a eleição para a salvação, que é o que estamos estudando, não há em nós nenhuma condição meritória
para alcançarmos esta salvação. A eleição, ela é um ato do Deus gracioso e misericordioso para com as nossas vidas. Ele que é um Deus de amor, um Deus bendito, que nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E Ele nos elegeu. Então, a eleição, em primeiro lugar, é um ato gracioso de Deus. Em segundo lugar, a eleição, ela é cristocêntrica. Nós somos eleitos nele. Há esta explicação bíblica. E nos elegeu nele. E quem é nele? O versículo 3 termina assim: no qual, que é Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Então, nos lugares celestiais em Cristo. Esta expressão em, dentro de Cristo, em Cristo. Palavras ou esta expressão utilizadas muitas vezes pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. E ele continua, como também nos elegeu nele. Quem nele? Cristo. Então, em Cristo, nele somos eleitos. Então, a eleição, e cremos que é assim que a palavra do Senhor disse, é que a eleição ocorre através da união em Cristo Jesus pela fé. Todos aqueles que creem em Cristo pela fé, em Cristo é eleito. O Senhor elegeu aqueles que creriam no Senhor, aqueles que creriam em Cristo. Isso por meio da sua presciência. Quando é que ele fez isso? O Senhor fez isso antes da fundação do mundo. O verso 4 também diz, antes da fundação do mundo. Como isso é possível? Como é que Deus pôde eleger a mim e a você antes da fundação do mundo? Nós sabemos, biblicamente, ou segundo a história bíblica, que a humanidade, ou o homem, a raça humana, está na Terra por um pouco mais de 6.000 anos. Porém, possivelmente, a Terra tem alguns milhares de anos antes de todas essas coisas. Como pode nosso Deus ter nos elegido antes da fundação do mundo? Nós não podemos esquecer das palavras que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como diz um amado pastor, antes de haja luz, já houve, haja cruz. O Senhor não foi pego de surpresa de forma alguma pelo pecado humano. Pelo contrário, antes até da formação humana, antes até da criação humana, o Senhor sabia do pecado e antes da criação humana, o Senhor já tinha preparado a salvação humana. O Deus que não conhece distâncias geográficas também não está preso ao cronos, a tempo. Deus é tudo em todos. Ele é o Pai da eternidade. A própria eternidade está limitada em Deus. Então, Deus conhece o fim antes até do começo. E este Deus que conhece o fim antes do começo é o mesmo Deus que preparou e que prescientemente ou previamente conheceu aqueles que no final iriam crer e perseverar até o fim. Isso, claro, nós entendemos estas coisas pela fé. Este Deus tão grande que não cabe na cabeça humana, não cabe no conhecimento humano e nem na lógica humana, uma lógica reduzida a tempo e espaço. Porém, o nosso Deus, ele é um Deus imarcessível, um Deus imutável, um Deus que está além do nosso entendimento, além do nosso entendimento. Até os atributos de Deus estão além do nosso entendimento. A Bíblia fala que a paz de Deus que excede o nosso entendimento. E Deus é além da sua paz. Então, por isso que pela fé cremos e entendemos que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso
mostra também a importância de cada ser humano, a importância tua diante do Senhor, porque nós não somos o fruto do acaso, nós não somos um acidente genético, nós não somos mais um bebê que nasceu nessa terra, nós somos um poema de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que a seu tempo nos trouxe a luz nesta terra, e no seu tempo, e no seu momento, e ao seu lugar, nos deu um propósito de vida, para que pudéssemos, em Cristo Jesus, sermos salvos por meio da sua graça e misericórdia. Glórias ao Senhor. Por isso também, meus amados, o que nos faz sermos eleitos é para que pudéssemos alcançar a uma vida de santidade e de irrepreensibilidade. É o que diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor é aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, nos livrasse da maldade, do pecado, pelo contrário, mas nos unisse em Cristo Jesus, para que em Cristo Jesus pudéssemos, pela sua vida de santidade, uma total separação do pecado, uma total separação da maldade. Isso demonstra a santidade de Deus em nossas vidas e também a capacidade de sermos irrepreensíveis. A santidade fala da nossa vida interior. A sermos irrepreensíveis fala do aspecto exterior desta santidade. Diante de Deus, procuramos a santidade. E os homens, olhando para nós, encontram uma vida irrepreensível. Olha, assim como qualquer eleição, há também condições para esta eleição. Nós não cremos na expiação limitada, como a doutrina calvinista assim diz, que uns são feitos ou predestinados ou eleitos para a salvação, outros são predestinados ou eleitos para a perdição. Não cremos assim. Cremos que o Senhor preparou a salvação para todos os homens. E nós temos com certeza vários textos bíblicos a respeito disso. Principalmente João capítulo 3, versículo 16, que vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, ele tem um propósito nesse dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Que linda esta expressão, todo aquele, porque todo vai falar da universalidade desta oferta, a universalidade da oferta, todo. E aquele fala da individualização desta oferta. Todos podem chegar. Aquele, existe um meio, um método, existe um caminho para alcançar esta condição de ser eleito, ou de alcançar, ou de receber esta salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A declaração arminiana afirma que Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, todos de forma coletiva e cada um de forma individual, de modo que obteve reconciliação e remissão dos pecados por sua morte na cruz. Porém, ninguém é realmente feito participante dessa remissão, exceto aqueles que creem nele, para que todo aquele que nele crê. A salvação é aberta, é ofertada a todos. Porém, só recebe esta salvação aquele que nele crê. É assim que cremos, por meio da graça de Deus. O homem pode se arrepender diante desta palavra de salvação. O homem pode, pela fé, alcançar esta salvação. Cristo
morreu por todos. Há na Bíblia vários textos a respeito disso. A salvação, ela é para todos. A expiação, ela é ilimitada. Porém, a eleição para a salvação, ela é condicional. Ela não é incondicional. O Senhor não elegeu de qual forma? De qualquer forma. O Senhor elegeu aqueles que preenchem as condições de arrependimento e fé em Cristo Jesus. O Senhor, de forma presciente, conheceu isso. É o que diz, retorno, as palavras de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Deus é aquele que, por meio da presciência divina, sabe, desde a eternidade, quais indivíduos creriam e perseverariam na fé. E a essas pessoas Deus elegeu. Isso é verdade. O Senhor não elegeu uns e deixou outros a bel prazer. Porque a palavra do Senhor dizendo que Ele não quer que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se, como está escrito em Pedro, segunda carta, capítulo 3 e versículo 9. Esta é a vontade de Deus. Por isso cremos que a eleição, ela é corporativa ou coletiva através de Cristo. Todo aquele que está em Cristo é eleito para a salvação. Todo aquele que não está em Cristo não recebe, não tem as condições necessárias para esta eleição. Então, ele não é eleito. Mas todos aqueles, ou todo aquele que está em Cristo, é eleito para esta bendita salvação. E esta eleição é para quê? Qual é a finalidade específica? Como disse, santos e irrepreensíveis, sem mancha, sem culpa, vivendo uma vida que consegue agradar a Deus. Somente aqueles que são eleitos através de Cristo podem ser uma nova criatura através de Cristo. Se alguém está em Cristo, está em Cristo. Mais uma vez esta expressão, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Somente aqueles que estão em Cristo, ele é uma nova criatura. E esses que estão em Cristo nasceram de novo. Então podem viver uma vida de santidade, e esta vida é uma vida que lhe capacita a viver uma vida irrepreensível. Agora, ele não anda mais segundo o curso deste mundo. Ele não anda mais segundo os seus próprios pensamentos e as suas próprias pulsões. Mas agora, como diz o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2 e no versículo de número 10, desta carta aos Efésios, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Glórias ao Senhor por isso. A eleição é aquela que nos capacita a vivermos uma vida onde nós despojamos-nos do velho homem, renovamos o nosso entendimento e agora nós nos revistamos no novo homem que é para a glória de Deus. Isto é a eleição. Então, resumindo, fomos eleitos segundo a presciência de Deus em Cristo Jesus por graça e misericórdia de Deus. Em Cristo, aqueles que estão em Cristo são eleitos para esta salvação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A salvação não foi feita para alguns. Portanto, a eleição, ela não é incondicional ou arbitrária. A eleição, ela é condicional. A oferta à salvação foi para todos. Porém, aqueles que preenchem os requisitos, que significa arrependimento e fé e perseverança, são eleitos para viverem uma vida em santidade e uma vida irrepreensível em Cristo Jesus. Segunda parte desta lição fala a respeito da predestinação. Predestinados para filhos de adoção. O que significa predestinar, né? O destino, mostra o destino dos eleitos
que foi feito na eternidade. Isso é importante, mostrando que a eleição e a predestinação, elas são palavras ou duas doutrinas praticamente inseparáveis. Porém, elas não são a mesma coisa. Muitas linhas teológicas misturam as duas explicações, eleição e predestinação. Porém, elas são uma consequência uma da outra. Primeiro eleição e depois predestinação. O que significa predestinação? Como mesmo o comentarista disse, significa de forma literal determinar antes. Como diz, predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. O que é eleição? Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo para um povo, de um povo para si mesmo. E a predestinação? Predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Esta é a condição ou a continuidade uma do outro. Eleição é a escolha de Deus para um povo para si. Predestinação é o que ocorrerá a estes. O Senhor não predestinou uns para a salvação e outros para a condenação, de forma alguma. O Senhor elegeu uns para a salvação e esses eleitos são predestinados a bênçãos insondáveis, a lugares especiais de Deus e a prêmios maravilhosos que recebemos do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. A predestinação, ela não abrange a condenação de nenhuma pessoa. Não é isso que a palavra do Senhor traz. O Senhor não tem o propósito de predestinar ninguém à morte, mas o desejo do Senhor é que por meio dos salvos deseja predestinar esses que estão em Cristo a filhos de adoção e também por meio do amor e da herança que temos em Cristo Jesus. Então vamos lá. O que essa predestinação nos leva? É o que diz o capítulo de número 1, versículo de número 4. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mais uma vez, tem aqui a vontade bendita de Deus segundo a sua graça, segundo o beneplácito da sua vontade. Tem aqui o desejo de Deus de nos aproximarmos a Ele, para si mesmo. E temos mais uma vez nesse versículo, estou voltando de trás à frente, a razão ou em quem somos predestinados? Por Jesus Cristo. Somos eleitos em Jesus Cristo e somos predestinados por Jesus Cristo. A predestinação, mais uma vez, nesses dois textos, não trata de forma individual, mas trata de forma coletiva. Ele nos elegeu, está no plural. Ele nos predestinou, está no plural. Ele nos elegeu em Cristo, é através de Cristo. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, também, mais uma vez, através de Cristo. O Senhor nos predestinou através de Cristo. Glórias ao Senhor por isso. Eu quero trazer um outro texto que temos na Bíblia, que está em Romanos, capítulo de número 8, versículos 28, e principalmente o 29 e o 30, que diz assim, versículo 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que é isso? Filhos por adoção, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo, o irmão primogênito, o irmão mais velho. Isso significa que os outros, conforme a imagem de seu Filho, são filhos por adoção. Então, o propósito da predestinação é fazermos-nos filhos de adoção.
Lembro-me agora de João 1:12. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é que o recebeu? A saber, os que creem no seu nome. Todos quantos o receberam. Versículo 30. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que interessante, todos esses versos bíblicos, predestinou, chamou, justificou, glorificou, está no passado. E sabemos que já fomos predestinados, já fomos chamados, já fomos justificados, porém, na nossa timeline, nesta linha de tempo que estamos vivendo, ainda não fomos glorificados. Isso faz parte da finalização da salvação, que ocorrerá na volta do Senhor Jesus Cristo. Porém, espiritualmente, ou segundo o nosso Deus, segundo o plano divino, já somos glorificados por Cristo, segundo a vontade do Senhor. Não tomamos ainda posse, mas a predestinação nos leva a essa glorificação. Porém, meus amados, não podemos esquecer que antes da palavra que ele nos predestinou, o versículo 29 começa: porque os que dantes conheceu, os predestinou. Tem antes da predestinação. Há um degrau antes da predestinação. E qual é o degrau antes da predestinação? A presciência de Deus. Deus primeiro conheceu. E esses que ele conheceu, ele predestinou. Então não podemos tirar isso. O Senhor não primeiramente predestinou. Não inicia pela predestinação. Inicia pelo pré-conhecimento de Deus. Inicia pela eleição condicional daqueles que o Senhor antes ou de antemão conheceu, que sabiam que creriam e que perseverariam pela fé em Cristo Jesus. A esses ele elegeu, a esses ele predestinou. E qual é o propósito da predestinação? Como eu disse, a predestinação, o propósito da predestinação é para que tornamos filhos de Deus. Fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, com o propósito de sermos a imagem de Deus, filhos por adoção em Cristo Jesus. Lá mesmo nesse texto de Romanos, vai dizer, em alguns versículos antes, lá no versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, também para que também com ele sejamos glorificados. Glórias ao Senhor por isso. Em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando esses escolhidos. Somos aceitos por Cristo. Deus predestinou esses seus filhos a bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Quem esses? Os eleitos. E deu-nos o direito de chamarmos o Senhor de Abba Pai, um direito de termos intimidade com Ele. E com Ele, as fiéis promessas de Abraão, da vida eterna, e somos transformados em filhos para a glória de Deus. Glórias ao Senhor. Podemos louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Uma outra verdade que devemos colocar e trazemos mais uma vez aqui nesse texto, já finalizando, é que o termo predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Em Atos, capítulo 4, versículo 8, em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, que lemos, também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, e em Efésios, capítulo 5, versículo 1, e também no versículo 11, que vai dizer assim: nele, digo, em quem fomos feitos herança, quem é nele? Jesus, havendo sido predestinados, mais uma vez no plural, em Cristo, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, mais uma vez, a palavra predestinação. Então, dessas 6 vezes que esse termo predestinação aparece no Novo Testamento, em nenhuma destas vezes, a expressão faz referência
há pecadores sendo destinados à condenação eterna. Nenhuma. Segundo, conforme um teólogo diz, tal observação deveria ser suficiente para desmontar a compreensão calvinista da predestinação como a escolha de uns indivíduos para a salvação e outros para a perdição. São palavras de John Wesley, no seu livro Predestinação Calmamente Considerada, que ele diz a respeito disso: a respeito daquele que, sendo capaz de livrar milhões da morte, apenas com o sopro da sua boca, se recusasse a salvar mais do que 100 e dissesse, não faço porque não quero, como exaltaremos a misericórdia de Deus se lhe atribuirmos tal procedimento? A salvação, então, biblicamente, não a predestinação, biblicamente, não é dupla. Não é dupla. Na Bíblia, não vemos, vez nenhuma, a predestinação para a condenação, mas a predestinação dos eleitos, a predestinação daqueles que são filhos, para que estes venham então servir ao Senhor, ou se converter, ou servir ao Senhor e viver de forma que pode agradar a Deus e serem filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo isso significa o quê? Tudo isso é feito em amor. Tudo isso é feito em amor. O versículo 4 termina dizendo assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E os versículos 5 e 6 vai dizer: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia. Em amor, o amor de Deus. No amado, o amado Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos elegeu. E esta eleição nos deu condições para sermos santos e irrepreensíveis. E assim somos agradáveis a Deus, chamados a Ele como filhos, filhos adotivos, filhos por adoção. Você pode ainda compreender que esse termo adoção é utilizado por Paulo dentro de um contexto romano, em que, a partir da adoção, o pai natural não tinha nenhuma mais autoridade sobre o filho em quem ele deixa ser adotado por um outro. E o pai adotivo agora tem toda a autoridade sobre aquele filho agora adotado. E este filho adotado agora tem todos os direitos de um filho natural dentro desta casa, tendo até o nome trocado. No nosso contexto, receberia até o sobrenome deste novo pai ou do pai que o adotou. E ele receberia por herança todo o direito conforme os filhos naturais. E este filho nunca mais voltaria ao pai natural. Assim, desta forma, somos eleitos em Cristo Jesus. E esta eleição nos levou a sermos filhos. Este é o plano imutável do amor de Deus desde sempre. É o amor de Deus que nos elegeu e que nos predestinou. Este favor imerecido vem do amor de Deus. A conclusão termina assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus nos elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glórias ao Senhor pela sua vida. Eu peço que você continue neste caminho, servindo ao Senhor de todo o coração, sabendo que aqueles que estão em Cristo são eleitos em Cristo, são predestinados em Cristo. Então, meu querido, não saia de Cristo.
Não abandone a Cristo. Não largue de Cristo. Fique firme em Cristo, porque aqueles eleitos em Cristo, a igreja, são predestinados para a filiação em Cristo Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.